Olá, hoje nós vamos para o capítulo 21 do livro dos Salmos. Isso significa que é o Salmo 21. Na nossa numeração grega, o Salmo 21. Nós adotamos a numeração grega, assim como a Bíblia que eu uso, a Bíblia da Ave Maria, adota a numeração grega, então, o Salmo 21. Na numeração hebraica, é o Salmo 22. A numeração hebraica é sempre uma unidade à frente da numeração grega. Por que esse capítulo é muito importante? Muito importante mesmo. Por que esse salmo é importante? Esse salmo é importante porque esse salmo foi o salmo que Jesus rezou na cruz. Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Lembra quando Jesus estava na cruz e todos os evangelistas atestam e Jesus disse, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? E não só esse trecho, mas como outros trechos desse salmo. Por isso esse salmo é muito, muito importante a gente rezar e a gente estudar. Hoje a gente vai ficar sabendo um monte de coisa muito interessante desse salmo. É importante você saber uma coisa. Primeiro, esse salmo, dentro da família dos salmos, ele se encaixa num pedido individual, uma oração individual de pedido de socorro. Então, lembra que eu falei para você das famílias dos salmos? Então, a segunda família dos salmos são as orações individuais de pedido de socorro. Nós temos orações individuais, temos orações coletivas, né, que se encaixa dentro aí também dos salmos de confiança, salmos de ação de graça. Mas exatamente esse salmo é um salmo que é uma oração individual de pedido de socorro. Ok? Ok. Tá. Dito isso, é importante você lembrar uma outra coisa aqui. Esse salmo, nós podemos chamar esse salmo de uma oração profética dos sofrimentos do servo de Deus. O que isso significa? Esse salmo, embora tenha sido composto 1000 anos antes de Cristo, ele já aponta para o servo sofredor. Quem é o servo sofredor? O servo sofredor é a visão profética do próprio Salvador, do próprio Jesus. Isaías apresenta o servo sofredor como aquele que traz sobre si todos os seus pecados. Né? Quem é esse que traz sobre si todos os nossos pecados? Jesus. Isaías já apresenta o servo sofredor como o Messias ungido, o que vai trazer sobre si os nossos pecados. Mas esse salmo já é uma visão profética dos sofrimentos de Jesus. Está entendendo? Porque, gente, vamos ser sinceros, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus. Jesus está no centro. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, as cartas, a lei, tudo isso está em volta de Jesus. Tudo isso aponta para Jesus, porque por Ele todas as coisas foram feitas. Para Ele, todas as coisas foram feitas. Então, Jesus está no meio. Então, esse salmo ele é muito importante, porque já é uma visão profética, ou seja, olhando lá na frente, narrando os sofrimentos de quem? Do servo de Deus. Quem é o servo de Deus? O próprio Filho de Deus, que morrendo na cruz, nos trouxe a salvação. Então, é lindo esse salmo e você vai entender. Você vai entender hoje que quando Jesus dizia, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Jesus não estava fazendo uma reclamação para Deus. Jesus não estava fazendo uma lamentação para Deus, mas Jesus estava recitando um salmo composto há 1000 anos antes dele, mas um salmo que falava justamente sobre ele. Ok? Dá um joinha aí nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, tá bom? Agora, chame outras pessoas para
para fazer com a gente essa caminhada. Olha como é gostoso a gente entender a palavra de Deus, não é? A gente entender a palavra. Quantas vezes a gente já escutou, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E a gente às vezes não sabia que isso é desse Salmo 21. Né? Então vamos lá, dá um like, chama mais pessoas para fazer essa caminhada. Ler a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, mas estudar seriamente, honestamente, né, para aprofundar, tá bom? Vamos fazer isso? Espalhe esse vídeo aí para suas redes sociais, chame mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos rezar, ler hoje o Salmo 21. Lembre-se que esse salmo é já uma visão profética lá de trás dos sofrimentos que Jesus iria passar. E Jesus na cruz reza esse salmo dizendo aqui, ó, sou eu que estou aqui. Foi para mim que esse salmo foi feito. Foi falando de mim que esse salmo foi feito. Salmo 21. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a corça da aurora, Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou um homem, o opróbrio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve se o ama. Sim, fostes vós que me atirastes das entranhas foste vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca qual barro cozido, pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me olham e me observam com alegria, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Porém vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Ó meu auxílio, bem depressa me ajudai. Livrai-me, livrai da espada a minha alma e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Então anunciarei vosso nome a meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Vós todos descendentes de Jacó, aclamai-o, temei-o todos vós, estirpe de Israel, porque ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações. Hão de se lembrar do Senhor e a Ele se converter
todos os povos da terra. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, porque a realeza pertence ao Senhor e ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma. Há de servi-lo minha descendência. Ela falará do Senhor às gerações futuras e proclamará a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Salmo maravilhoso, como eu disse, um pedido de socorro individual, ao mesmo tempo uma grande proclamação daquilo que seria o nosso Salvador. Entenda uma coisa, você está vendo? Um salmo escrito, cantado há 1000 anos antes de Cristo, ele já apresenta no seu texto já a pré-figura do servo de Deus, sofredor, que carrega sobre si os nossos pecados, que tem as suas mãos e os seus pés traspassados, que tem os seus ossos contados, as suas vestes sorteadas, mas no fim é ele que vem reunir e vem resgatar e trazer a salvação universal. Gente, esse salmo é maravilhoso. Esse salmo fala de Jesus, a sua pá na cara. Esse salmo fala justamente do sofrimento que Jesus, o Filho de Deus, passa, do sofrimento que Jesus, o Filho de Deus, carrega sobre si, né? Do sofrimento que ele passa até a morte e depois, quando nele todas as coisas são salvas. Por isso, quando Jesus está na cruz, Jesus, para mostrar que ele estava cumprindo exatamente a Escritura, Jesus, do alto da cruz, recita o Salmo 21. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E assim, quando Jesus recita este salmo, Jesus mostra do alto da cruz de que aquele salmo, de que aquele servo sofredor que Isaías falava, que o salmo falava, estava falando do próprio Jesus ali na cruz. Portanto, Jesus não está reclamando, Jesus não está desolado, Jesus não está triste com Deus, Jesus não está blasfemando, Jesus não está reclamando para Deus, Jesus está proclamando do alto da cruz que a Escritura havia se cumprido. Se esse Salmo 21 mostrava o Messias que deveria vir ao mundo, sofrer, ter os seus pés e mãos transpassados e nos salvar, ali do alto da cruz, Jesus recita a oração do Salmo 21 como quem diz: estou aqui, cumpriu-se a Escritura. Muito bem, vem aqui comigo que eu queria lembrar você algumas coisas. Primeiro vamos começar a entender aqui. O Salmo 21. Ao mestre do canto, você já sabe o que isso significa. Significa que esse salmo é um salmo cantado no templo, faz parte do inário. Muito bem, geralmente se indica qual a melodia e qual o instrumento litúrgico, o instrumento musical. Aqui diz, segundo a melodia, a corça da aurora. O que significa isso? A corça da aurora era uma melodia que era muito cantada naquela época. Então, para você cantar esse salmo, você deveria usar a mesma melodia da corça da aurora. Então, aqui ele indica, ao invés de ter uma melodia nova, indica-se que o Salmo 21 deve ser cantado com a melodia da corça da aurora. Corça da aurora é uma melodia que já existia, ok? O Salmo é de Davi, atribuído a autoria a Davi. Muito bem, olha que interessante. Esse Salmo, ele diz respeito ao servo de Javé, ao servo sofredor.
Onde é que está o servo sofredor, o servo de Javé? Está no capítulo 52 e 53 de Isaías. É muito importante. Quando a gente for estudar Isaías, você vai perceber. Mas o profeta Isaías traz para a gente um retrato fidelíssimo do Messias, do Salvador, do servo sofredor. Quando você lê o capítulo 52 e 53, falando sobre o servo sofredor, você está olhando para Jesus, porque Isaías pinta um retrato idêntico àquilo que vai acontecer com Jesus. Portanto, já o profeta Isaías aponta para o servo sofredor que há de nos trazer a salvação. Logo, este Salmo 21, ele faz uma referência explícita ao servo de Javé, ao servo sofredor, que Isaías havia dito no capítulo 52 e 53. Mas, ao mesmo tempo, anuncia, este Salmo, anuncia, além de anunciar o sofrimento do Messias, anuncia a salvação universal. Porque assim o Salmo 21 termina: os pobres comerão e serão saciados, louvarão o Senhor aqueles que o procuram, viva para sempre em nossos corações, hão de se lembrar do Senhor e se converter. Ou seja, depois de narrar todo o sofrimento do servo de Deus, o Salmo 21 traz para a gente a vitória que o servo de Deus traz para todo o mundo, para todo o universo. Tá bom? Vamos lá, para a gente começar a entender. Olha que interessante. A oração de Jesus, versículo 2. Meu Deus, por que me abandonastes? Lembra quando a gente faz na Semana Santa, narrando? Muito bem, onde que está isso aqui, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Vamos procurar Mateus? Só para a gente ver aqui, ó. Vamos aqui. Mateus 27, 46. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ora, Jesus então estava reclamando para Deus? Não, Jesus estava proclamando o Salmo 21. Jesus estava rezando o Salmo 21, dizendo: se o Salmo 21 fala do Messias que haveria de trazer a salvação, ei-lo aqui na cruz, ei-lo aqui na cruz. Também Marcos 15:34, vem cá comigo, Marcos 15:34, vamos ver aqui, ó. Marcos 15:34, cadê Marcos? Oh, meu Deus, Marcos 15:34, olha aqui para você ver como que é interessante a Bíblia, né? Tudo tem a ver. Marcos 15:34. Vem aqui comigo. Marcos 15:34. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Gente, o que significa tudo isso? Significa tudo isso que Jesus do alto da cruz rezava o Salmo 21 para dizer: a Escritura se cumpre aqui nesta cruz. Uma outra coisa que é interessante, que continua o Salmo 21, né? O Salmo 21 continua narrando a cena do sofrimento de Jesus e da crucifixão. Veja só, no versículo 9, vem aqui comigo, versículo 9. Versículo 9 do Salmo 21. Esperou no Senhor, pois ele que o livre e que o salve se o ama. Gente, foi justamente essas palavras que o pessoal disse para Jesus, Mateus 27:39. Olha aqui, ó, Mateus 27:39. Vem cá para você ver. Olha que interessante, Mateus 27:39. Vem cá comigo de novo aqui, ó. Mateus 27:39. Foram justamente essas palavras. Mateus 27:39, olha aqui. Os que passavam o injuriavam, sacudindo a cabeça, diziam: tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Gente,
exatamente as palavras do Salmo 21, escrito há 1000 anos antes, repete exatamente aquilo que aconteceu ali diante da cruz. Impressionante, impressionante mesmo. Vem cá uma coisa, no versículo 19, gente, olha aqui que você vai lembrar, 19. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Os soldados pegaram as vestes de Jesus e repartiram, lançaram sorte. Mateus 27, 35, olha aqui, vem cá comigo de novo. Olha aqui, Mateus 27, 35. Vê se pode isso aqui, ó. Mateus 27, 35. Olha aqui. Cadê? Mateus 27, 35. Gente, depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta: repartiram entre si as minhas vestes e sobre meu manto lançaram a sorte. O Salmo 21 narrou que as vestes de servo de Deus ia ser repartida entre eles. Entre eles. Veja que absurdo. Veja que absurdo. Vem cá para você ver uma coisa aqui, mais um versículo aqui, ó. Olha aqui. Versículo 17, antes ainda. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Os soldados transpassaram as mãos de Jesus com cravos, os pés de Jesus com cravos. 1000 anos antes, um salmo dizia que isso ia acontecer com o servo de Deus. E isso acontece exatamente ali no Calvário. Exatamente ali no Calvário. E aí, no versículo 23, depois de ter sofrido tudo isso, nós vemos o reconhecimento. Então, versículo 23, então anunciarei vosso nome a meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. Ou seja, eu vou anunciar o meu nome, o nome que salva. Nesse nome, todas as coisas, todos são salvos. Gente, o Salmo 21 é uma oração profética, uma oração que mostra que o servo de Deus haveria de passar pelo sofrimento, pela dor, teria suas vestes sorteadas, suas mãos e pés transpassados, seus ossos poderiam ser contados, ele estaria ali carregando sobre si os nossos pecados e nos traria a salvação. E exatamente na cruz, Jesus, enquanto morre, ele proclama o Salmo 21 como quem proclama que a Escritura havia sido cumprida nele. E assim como o Salmo 21 apresenta o sofrimento e a salvação, Jesus na cruz sofre para levar os nossos pecados, morre para apagar a morte e nos traz a verdadeira salvação. Salmo lindíssimo, lindíssimo mesmo. Eu queria muito que você pudesse... só uma coisa aqui, no versículo 13 fala das feras de Bazã. Lembra quando a gente estudou toda aquela região que foram feitas as divisões das terras para a tribo de Jacó? 13 aqui, ó. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Você lembra onde que fica Bazã? Bazã fica do outro lado do Jordão, no norte, e lá era muito conhecido pela criação de gado, de touros, de bois e de tudo isso, né? Então lá que tem, aqui fala touros de Bazã, só lembrando, né? Ficou aquela parte que ficou, né, dada ali quando foi dividido. Do lado esquerdo do Jordão, é chamado Cisjordânia, do lado direito do Jordão, é chamado Transjordânia. Então, do lado da Transjordânia, no lado mais no norte. Muito bem, muito bem. Eu queria muito que você pudesse, nesse momento, como eu sempre digo, desliga o celular, desliga o computador, vai para o seu canto aí de oração
e reze de novo. E lembrando que esse salmo é a oração que Jesus faz na cruz. Que esse salmo é a oração que mostra Jesus passando pelo sofrimento, mas triunfando sobre a morte. É o texto que você vai colocar aí no seu dia. Senhor, não vos afasteis de mim. Ó meu auxílio, bem depressa me ajudai. Versículo 20. Senhor, não vos afasteis de mim. Ó meu auxílio, bem depressa me ajudai. Et crutim Domine, fugit partes adversa, vite dela o detribuiuda, raticis David. Aleluia.